Fala pessoal, mais uma vez de volta novamente para darmos continuidade à nossa série de vídeos que temos como tema liderar é servir. Estamos falando sobre liderança, uma liderança servidora, uma liderança que serve ao seu subordinado. Muito bem, este é o segundo encontro que nós estamos tendo aqui na nossa série e é muito importante que você não perca nenhuma delas, tá? Então, nessa segunda oportunidade, nesse segundo encontro que nós estamos aqui, nós vamos falar sobre como servir, uma liderança servidora, uma liderança que serve, um líder que está sempre servindo aos seus liderados, isso mesmo. Tá? E qual é o papel principal de um líder? Nada menos, nada mais é o papel principal de um líder, é servir, isso mesmo, tá? Como nós pontuamos alguns livros importantes na nossa série de vídeo aqui, desse tema, liderar e servir, nós falamos do Jamie Hunt, que o monge executivo. Agora nós vamos falar algumas coisas ainda também dele, mas vamos falar também do livro Arte de Guerra, com Sun Tzu, é muito importante, e ele mostra para nós o papel principal de uma liderança, que é servir. E Sun Tzu, só falando um pouco aqui, ele era um guerreiro chinês, estrategista, que comandou a batalha, comandou o seu exército. Ele venceu várias batalhas, várias guerras no seu país. E ele lutava não por interesse próprio, na verdade ele lutava em prol da nação, a favor do seu país, a favor do seu povo, isso mesmo. Era o papel principal dele como líder. Ele só pensava no povo, ele pensava somente na sua nação, lutar para defender o seu país, lutar para defender a sua nação. Esse é um papel extraordinário de um líder servidor, de uma liderança servidora. Então ele sempre dizia em seus discursos, ele sempre falava: olha, se quisermos que a glória e o sucesso nos acompanhem, ele falava isso para os seus subordinados. Ele dizia assim: se nós quisermos que a glória e o sucesso nos acompanhem, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores. E ele apresenta aí 5 fatores principais, ou 5 vertentes principais, que na verdade isso deve ter na vida de um líder. Ele falava da doutrina, ele falava do tempo, ele falava do espaço, ele falava da disciplina, isso mesmo. E falava também do comando. Essas 5 vertentes é fundamental em um papel de um líder, para que o líder desenvolva a sua liderança, isso mesmo. E dentre essas 5 vertentes, eu quero aqui apenas pontuar uma. Ele mostrava também isso no seu comando, na sua liderança. Ele apresentava isso e dizia que sobre o papel de um líder, como o líder com seu subordinado deveria agir em relação às qualidades, em relação às virtudes da liderança, em relação a que o líder deveria ter. E ele mostra, dentro dessas 5 vertentes, falando aqui apenas do comando, ele mostrava que somente elas pode tornar-nos aptos. Ele falava que apenas essas vertentes poderia tornar o líder aptos a marchar dignamente em frente dos outros, tá? E ele ressaltava ressaltou em seu comando de liderança. Ele dizia: olha, e uma das coisas principais, ele falava, é o amor. Se você fazer tudo isso, se você se dedicasse o máximo, se você fazer tudo de forma digna, isso é qualidades extraordinárias, mas não esqueça que a essência e o amor deve prevalecer nessa batalha para o seu subordinado. Então isso é fundamental no papel da liderança. Vamos entender então o perfil de um líder servidor baseado nisso aqui que a gente está argumentando, que eu estou argumentando. O líder servidor, ele busca compreender as reais necessidades de sua equipe. Isso é fato, é ponto. A partir do momento que o líder servidor ele não busca compreender as reais necessidades de sua equipe, ele poderá falhar, ele poderá pecar, ele poderá cometer grandes erros, tá? E no sentido de que ele deve compreender e buscar compreender essas necessidades de seus liderados, de seus subordinados, para auxiliá-los, para apoiá-lo, para ensiná-lo, para inspirar e motivar também. A partir do momento que ele busca essa compreensividade com o seu subordinado, ele
vai auxiliar, ele vai apoiar, ele vai ensinar, ele vai inspirar e ele vai motivar os seus liderados, isso mesmo. Ele vai motivar os seus colaboradores para que todos possam desenvolver potenciais e talentos. A partir do momento que o líder procura a compreender os seus subordinados, as suas necessidades, ele vai descobrir, ele vai desenvolver potenciais e talentos dos seus liderados, isso mesmo, tá? E temos algumas características fundamentais do líder também, atitudes e características principais de um líder servidor. Uma delas é a valorização de ideias e opiniões. Um líder ele precisa valorizar as ideias, ele precisa valorizar as opiniões dos seus subordinados, tá? Ele também deve ter uma característica fundamental na vida dele, é possuir poder de persuasão. Ele precisa ser um líder persuasivo, né? Um líder que tenha essa atitude de estar em frente do comando do exército e fazer acontecer. Ele reconhece a necessidade de todos, as necessidades dos seus liderados, ele apoia, ele incentiva, ele identifica e prepara outros líderes, ou seja, o líder, ele faz líder, o líder servidor é isso. O papel principal dele também é identificar, preparar outros líderes e servidores também, e pensa no indivíduo. Ele é um líder que pensa, o líder servidor ele pensa, né, no indivíduo, ele adota a humildade, ele tem um autoconhecimento fantástico, isso é muito importante. O líder servidor, ele demonstra, né, no cotidiano, ele tem uma postura diferente e ele fortalece o ambiente de trabalho, ele mostra isso, né, na sua liderança. Um líder servidor, ele valoriza e participa, né, ele tem a participação com seus liderados, colegas gestores, e através de incentivos, inovações, ele cria também. Um líder servidor, ele sabe identificar a necessidade dos seus liderados. O líder servidor também utiliza e delega, né, como ferramenta de aprendizado. Ele não vai delegar apenas com questão de querer impor alguma coisa, não. É na questão de aprendizado, de ensinar aos seus liderados. A liderança servidora, ela é um conceito que abrange e vai muito mais além, ou seja, ele prepara outros líderes, tá? É bem verdade que, falando dessas características aqui, nós observamos que tem líder que ele não valoriza a participação de seus liderados de forma alguma. Tem muitos líderes hoje na atualidade que eles não valorizam a participação do liderado, ou seja, eles não procuram feedback dos seus próprios liderados. Para ele é uma inferioridade muito grande. E isso seria de suma importância, ou é de suma importância, quando um líder ele reconhece, ele se coloca no lugar do outro e aceita a opinião, e aceita conselho, e aceita a coisa que o seu subordinado tem para falar. Isso mesmo, tá? Um líder servidor, ele pensa no indivíduo de forma completa e não apenas profissional, isso mesmo. E por isso ele é capaz de perceber e agir diante de problemas e dificuldades pessoais, não só profissionais. Ou seja, isso é a chamada empatia. Quando o líder servidor pensa no indivíduo, se colocar no lugar do outro, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, isso é uma atitude muito bacana, é uma atitude importantíssima para ele, tá bom? Então pensa nisso, a empatia faz parte de um líder servidor, se colocar no lugar do outro e assim agir. Por isso que Sun Tzu, ele dizia muitas coisas, frases no seu livro Extraordinário. Ele fala que é preciso muito esforço e uma conduta calcada na bravura e na prudência para ser vitorioso. Um só passo em falso põe tudo a perder. Ele diz que quando um líder comete alguma coisa, basta um passo em falso, ele coloca tudo a perder. É por isso que a liderança servidora propicia uma gestão mais próxima e humanizada. Ele tem que estar junto ali, né, com os seus liderados. O líder passa a se preocupar verdadeiramente com as necessidades da sua equipe. Ele tinha essa filosofia, Sun Tzu, ele tinha essa filosofia, é uma filosofia de muita importância, de muita validade para o líder servidor. Então fica aí a dica para você que é líder, você está liderando uma equipe, você está liderando pessoas. Então pensa quais as características que pode
te fazer um líder melhor. Então seja você um líder servidor, e lembre-se que você assumiu um cargo de liderança não para ser servido, mas para servir, tá bom? Então até o próximo encontro com mais dicas, com mais oportunidade de nós aconselharmos, com mais questões propícias para uma liderança e uma gestão melhor no nosso dia a dia. Um abraço e até o próximo.